vou ler as regras, tá? Para que a gente não tenha nenhum mal-entendido. Conforme o convite, a gente pediu que, por gentileza, todos os presentes não se manifestem e nem interrompam durante as perguntas e respostas, pois assim conseguiremos ouvir com clareza e ter um maior entendimento. Todas as perguntas foram feitas com base no plano de governo do candidato. Ao final desse momento, o candidato terá 10 minutos para suas considerações finais. E precisamos deixar registrado que todos os 4 candidatos melhores posicionados nas pesquisas foram convidados. Ontem nós recebemos o candidato Luiz Fernando, hoje nós estamos aqui com o candidato Alex Manente e na segunda será a vez do candidato Marcelo Lima. A candidata atual do governo, a Flávia, ela foi convidada, nós acionamos a sua assessoria e mesmo após alguns contatos, não tivemos nenhuma resposta, nem da parte dela e nem a equipe se posicionou. Então eu ressalto que o nosso intuito aqui é questionar os candidatos de maneira respeitosa a respeito das propostas para a nossa cidade e do seu plano de governo. E entendemos assim que não podemos, se não podemos dialogar com o candidato, imaginamos então como será após a eleição. Então a gente quer, nesse momento, gerar um compromisso, né? E assim ter mais certezas aí, né? Para a nossa cidade. Seja bem-vindo. Obrigado. E uma biografia aqui do nosso candidato aqui hoje presente. Alex Manente, com 2 décadas dedicadas à vida pública, deputado federal pelo Cidadania São Bernardo, está em seu 3º mandato na Câmara Federal. Em 2022, obteve 196.866 votos e foi o mais votado em Santo André, São Bernardo e São Caetano. É o líder da bancada do Cidadania na Câmara. Foi autor da proposta de emenda à Constituição PEC, que trata da prisão em segunda instância. Foi secretário de Relações Internacionais da Câmara, é membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, integra as frentes parlamentares da Química, Ambientalista, da Mineração e da Indústria. Em 2004 foi eleito o vereador mais votado da história de São Bernardo. Em 2006 foi eleito deputado estadual e reeleito em 2010. Em 2014 venceu a disputa para deputado federal, sendo reeleito em 2018 e 2022. Foi candidato a prefeito em São Bernardo em 2008, 2012 e 2016. E com 45 anos, é casado há 23 anos com a psicóloga Mariana Manente e é pai da Milene, da Nicole e do Lourenço. Seja bem-vindo, candidato. Boa noite a todos. Boa noite. Alex, a gente vai falar de saúde. No seu plano de governo, você cita criar um centro de operações para gestão em tempo real. Esse centro teria qual finalidade? Bom, boa noite a todos que aqui se encontram, agradecer a presença de todos vocês, parabenizar por essa iniciativa da Sabatina. São Bernardo é uma grande cidade, na verdade é a 14ª cidade do país. Nós não temos horário eleitoral gratuito, não temos oportunidade de ter debates nas TVs abertas e é muito importante as oportunidades que temos para poder apresentar as propostas e fazer com que o eleitor tenha o melhor e maior esclarecimento possível para poder definir o seu voto. Então eu agradeço a oportunidade, fico muito feliz. E de fato a nossa saúde não vai bem. São Bernardo tem sofrido muito com a saúde pública e nós temos aí algumas medidas que serão muito importantes e efetivas. Destacar apenas a central não é o suficiente, eu quero detalhar um pouco mais, até porque nós temos uma rede de equipamentos hospitalares bastante importante na cidade, são 4 grandes equipamentos e, obviamente, nós precisamos primeiro colocá-los para funcionar. Em primeiro lugar, valorização do nosso profissional da saúde, que infelizmente hoje não é reconhecido em São Bernardo. A nossa cidade não paga dissídio coletivo, por exemplo, para enfermeiros há 7 anos. E estamos perdendo diariamente esses profissionais para cidades que têm orçamentos menores que a nossa cidade
e perdemos a capacidade de fazer um bom atendimento humanizado. Não se faz uma boa saúde sem cuidar das pessoas que cuidam da nossa população. A segunda questão importante é que nós vamos abrir as portas do hospital de urgência e emergência para a população. Até porque aquele grande complexo que eu tive o privilégio de trazer mais de 100 milhões de reais para colaborar na construção e implantação daquele equipamento, foi para substituir o nosso antigo pronto-socorro central, que era acanhado diante do tamanho da nossa cidade. Infelizmente, com o hospital, nós fechamos as portas, ficou apenas o hospital de retaguarda, e as nossas unidades de pronto atendimento, as 9 UPAs espalhadas em São Bernardo, têm sofrido com o acúmulo de atendimento à nossa população, que tem sofrido de 6 a 12 horas para conseguir o início ao fim desse pronto atendimento. Por isso, a abertura do hospital de urgência e emergência, eu já disse em outras sabatinas, será a nossa primeira medida como prefeito para poder fazer a abertura para a população e minimizar os danos que estamos sofrendo nos bairros. Além disso, faremos lá um poupa-tempo da saúde para zerar filas e fazer com que, de fato, a população tenha efetividade de diagnóstico precoce e não demore para poder ter um exame, para poder ter uma consulta de especialistas. Aliás, na consulta de especialistas nós vamos implantar aqui o que a Câmara, inclusive, já aprovou, a Câmara Municipal de São Bernardo, é um projeto de minha coautoria lá no Congresso Nacional, que é a telemedicina, para poder termos todos os especialistas rapidamente e atender a população, e fazer a cirurgia de pequeno porte. Eu peguei relatos durante essa nossa jornada, caminhando pela cidade desde o mês de fevereiro, na discussão do nosso plano de governo, São Bernardo que olha para frente, de até 4 anos para uma cirurgia de hérnia. Obviamente, nós precisamos ter celeridade. Nós gastamos 28% do nosso orçamento na saúde pública. A regra constitucional é de 15%, ou seja, nós estamos gastando muito e não estamos sendo efetivos na resolutividade dos problemas que a nossa população enfrenta. Por isso, nós vamos zerar essas filas e começar a fazer o uso daquilo que é uma necessidade daqui para diante, que é o uso da tecnologia. E nós queremos fazer com que essa central de atendimento à população se dê através da palma da mão, no celular, que a consulta seja pública, que nós não precisemos de nenhum agente público para poder intervir e fazer com que a população consiga um atendimento, um agendamento, uma cirurgia, uma consulta. Será público, transparente e célere. É assim que nós vamos gastar menos e dar mais eficiência. Diagnóstico precoce, atendimento rápido e, obviamente, um check-up que nós queremos realizar a partir do 2º ano para todo usuário frequente da rede pública de saúde, com histórico digital, com um prontuário digital e a possibilidade de fazermos essa intervenção diretamente na origem da doença. Uma doença que não é tratada na sua origem, ela se agrava e, obviamente, é mais difícil para o cidadão ter a sua cura e também mais cara para a prefeitura, que acaba tendo que utilizar e dispor de equipamentos que não seriam necessários se tivesse atendido no momento do início do diagnóstico. Isso tudo está ligado com o programa Lugar e Tempo Certo. Exatamente. Lugar e tempo certo, agregado a um valor muito importante. Hoje nós temos compras de medicamentos, se pegarmos pelos nossos dados que recebemos daquilo que são os leilões de medicamentos na nossa cidade, daria para atender toda a população que tem a necessidade de uso contínuo de medicamento. E infelizmente isso não tem chego na ponta, não tem chego no cidadão. O que nós queremos fazer com esse prontuário, esse histórico do paciente frequente, do usuário do remédio contínuo? Nós queremos fazer o delivery, a entrega da dose certa para as pessoas no tempo adequado. Isso vai dar maior eficiência, nós não vamos ter os desvios que acabam infelizmente ocorrendo hoje e não chegando efetivamente a quem precisa. O seu plano de governo é o único que cita a gestão dos suprimentos. Então, vai em tese seria isso, né? Exatamente, e a entrega delivery, porque assim a gente tem efetivamente cadastrado o cidadão que precisa. Volto a dizer, o uso da tecnologia é uma necessidade do poder público. Nós estamos muito atrasados e, ao não usar tecnologia, nós permitimos desvio, corrupção, demora e uma entrega ineficiente do serviço público à população. Nós vamos aplicar tecnologia com esse prontuário, com o histórico de cada usuário frequente da rede pública de saúde, mas poder efetivamente entregar diretamente à população aquilo que ela necessita, porque assim nós gastaremos menos e conseguiremos ser mais efetivos a quem precisa da saúde pública. A Casa do Autista vai ser construída em São Bernardo. Eu queria que o senhor falasse se já tem ideia do bairro e também qual bairro, se no seu futuro governo vai ter novas UPAs e se o atendimento
perto de 24 horas vai voltar para São Bernardo. São assuntos bem específicos, né? Mas eu acho interessante. Primeiro, a Casa do Autista. Eu tenho muita satisfação de poder ter aprendido e estar aprendendo esse tema, que é uma necessidade que todos nós precisamos aprender. Nós estamos engatinhando na inclusão. A inclusão, de maneira geral, no Brasil ainda é muito tímida e nós precisamos avançar na legislação. Eu tive a honra de ser relator e autor das principais legislações no nosso país de inclusão, como, por exemplo, a relatoria da criação do cordão de girassol, que é a possibilidade das pessoas que têm deficiências não visíveis, doenças não visíveis, utilizarem o cordão e serem respeitados no seu direito, além de criar a conscientização para toda a sociedade. Nós temos diagnósticos de autistas, por exemplo, Tiago, que de 106 a 20 anos atrás, uma era diagnosticada com autismo. Hoje, a cada 33, uma é diagnosticada com autismo. E esse número deve aumentar. Primeiro, pela falta de diagnóstico. Segundo, pela vida conturbada que temos, com muito mais informação, muito mais necessidade da saúde mental na vida das pessoas. E a Casa do Autismo foi a oportunidade que eu tive de conhecer a melhor política pública de inclusão no Brasil, que é em Balneário Camboriú, que integra um processo multidisciplinar de educação, integra a saúde específica para a família até e o convívio social com saúde mental para a família, porque não é fácil para uma família, especialmente que não tem condição, dar conta de ter essa responsabilidade durante todo o processo, além da preocupação futura. Se você não faz o desenvolvimento, o pai e a mãe ficam muito preocupados com a autonomia dessa criança quando se tornar adulto. E é por isso que a Casa do Autista vai ser uma grande referência. Eu tive a oportunidade de falar com o prefeito Fabrício, de Balneário Camboriú, e ele me falou da satisfação que ele teve de ver a inclusão efetivamente acontecer. E nós acreditamos que São Bernardo pode fazer algo maior. A minha opinião é que tem que ser na região central. Não dá para fazer num bairro, nós ainda não sabemos o local e obviamente vamos precisar estudar. Mas até a Casa do Autista ser uma realidade, que nós esperamos que isso ocorra nos primeiros 2 anos, a nosso trabalho é fazer credenciamento das clínicas que já fazem esse trabalho. Porque nós temos 2 tipos de autistas. Tem condição de ter o tratamento e o que não tem. O que não tem sofre muito. E nas periferias, especialmente as mulheres, que eu quero aqui parabenizar, muitas mães atípicas sozinhas cuidando, dando conta dessa sobrecarga de lutar pelo filho, que acaba a pessoa entregando a sua vida para poder cuidar do filho. Nós precisamos fazer os credenciamentos para que a criança da periferia tenha a mesma oportunidade da criança que tem condições de se tratar. Até a Casa do Autista sair, nós vamos fazer convênios. Como foi a solução das creches, com convênios com creches já existentes, instituições já existentes. Eu acredito nesse convênio para poder incluir de fato, melhorar, aumentar o número de cuidadores nas escolas, porque nós estamos com muito poucos, e fazer efetivamente esse trabalho de inclusão. São Bernardo será a cidade mais inclusiva. Podem apostar nisso. Vamos ter novas UPAs? As UPAs eu não vejo nesse momento como uma necessidade. Eu vejo que a gente precisa entregar o serviço. Nós não temos problemas de equipamentos públicos em São Bernardo. Eu sempre digo isso. Os nossos equipamentos públicos são suficientes, seja na saúde, seja na educação. São Bernardo tem uma gama de ofertas de bons equipamentos públicos. Inclusive, pelo número de habitantes, nós até teríamos que ter menos UPAs do que temos. Mas o que temos é suficiente para fazer bem feito. O que nós precisamos é estruturar a parte interna. Veja só, nós agora tivemos recentemente a entrega do Hospital da Mulher, que é muito legal. Mas o que nós tivemos logo no início da gestão do Hospital da Mulher foi um número muito alto de negligência, de mau atendimento, de precarização do serviço e de mortes de crianças e mulheres. Tanto é que o secretário da Saúde foi convocado pelos vereadores para poder prestar esclarecimento sobre esse tema. Então não adianta fazermos novos equipamentos se nós não conseguimos funcionar. Está prevista uma nova unidade que está sendo aberta provavelmente amanhã. Ninguém sabe ao certo, porque nesse período de eleição falam que vai abrir, a gente não tem comunicado oficial, mas ali no Jardim Silvina. Hoje eu passei lá e o que eu percebi? Que nós vamos ter um bom equipamento que vai disponibilizar um bom serviço à população, mas não adianta ter isso se não tiver a estruturação interna, se nós não tivermos médicos especialistas, se nós não tivermos enfermeiros, se nós fizermos o auxiliar de enfermagem
hoje fazer papel de médico, que é o que está acontecendo na nossa cidade. Então nós precisamos estruturar primeiro o que existe. Os equipamentos públicos não são o nosso problema. O nosso problema é a falta, na minha opinião, de estruturação desses equipamentos. E para concluir a saúde, o atendimento ortopédico 24 horas. O atendimento ortopédico 24 horas é um tema que precisa ser, na minha opinião, se nós tivermos um pronto-socorro central aberto novamente no hospital de urgência e emergência, obviamente ali, obrigatoriamente, tem que ter um ortopedista 24 horas, assim como nós precisamos ter pediatra 24 horas, assim como nós precisamos ter ginecologista 24 horas. São três das especialidades médicas que você precisa, de fato, estar à disposição, porque qualquer eventualidade você precisa desse especialista. Segurança pública. O senhor sempre integrar o sistema de segurança da nossa cidade com as demais cidades do Grande ABC. Esse trabalho integrado na segurança permitiria também a volta de São Bernardo ao consórcio intermunicipal do Grande ABC? Então, nós vamos voltar imediatamente ao consórcio intermunicipal. Eu vou propor algo que eu conheci nessa política pública que eu tive o privilégio, que São Bernardo me privilegiou ao me permitir ser deputado federal por 3 vezes. Eu conheci muita coisa interessante e uma das primeiras medidas que nós vamos fazer é retornar São Bernardo ao consórcio intermunicipal. Não há como você fazer segurança, sistema viário, integração de vários temas importantes, porque nós somos uma cidade conurbada. Aqui mesmo, se nós andarmos alguns metros, nós estamos em Santo André. E nem parece. Para quem não conhece, não sabe se está saindo de São Bernardo, entrando em Santo André, não sabe na Piraporinha qual é a parte de Diadema, qual é de São Bernardo, ou seja, nós somos a nossa região de 3 milhões de habitantes, você tem praticamente 2,5 milhões exclusivamente em cidades que se conectam. Então não tem como você não pensar conjuntamente políticas públicas. E eu acho um absurdo nós ainda termos politização num tema institucional como o consórcio intermunicipal. E eu defendo que o presidente do consórcio intermunicipal não seja nenhum prefeito, seja um técnico escolhido pelos prefeitos, suprapartidário, porque você tem que respeitar a vontade democrática de cada cidade. Se uma cidade escolheu um partido e a outra escolheu outro partido, o que nós precisamos é somar e convergir naquilo que beneficia a população. E eu defendo que nós tenhamos um técnico, um gestor e não um prefeito. Primeiro, que o prefeito puxa para a sua cidade, que é natural. E segundo, porque ele politiza. E nós não podemos politizar. A gestão de uma sincronização de ações integradas de cidades como a do Grande ABC precisam ser técnicas, elas não podem ser políticas. A implementação da muralha digital de segurança será uma realidade em São Bernardo? Sem dúvida. Nós entendemos que segurança pública se faz de 2 maneiras: tecnologia e efetivo policial. Nós vamos fazer da seguinte maneira: primeiro, vamos assinar a atividade delegada. Isso é muito importante. A atividade delegada é um programa que a nossa cidade é a única que não faz na região do ABC, que é a possibilidade, ao invés do policial militar, que faz um bico para complementar seu salário, especialmente em supermercados, que a nossa cidade cresceu bastante com os supermercados, infelizmente é isso. Nós perdemos indústrias e trouxemos supermercados. Mas nós precisamos fazer com que esse policial possa estar trabalhando para a população. E tem um programa chamado Atividade Delegada, que ao invés de ele fazer bico na iniciativa privada, ele faz o bico fardado, pago pela prefeitura para circular nos corredores comerciais. Isso aumenta em 40% o nosso efetivo policial. E obviamente com isso você tem uma segurança melhor. A muralha digital vai começar a ser integrada. Eu já disse que o primeiro bairro será o de Ramos, e nós vamos vindo avançando na cidade toda, e a nossa intenção é que no primeiro ano nós já tenhamos 300 câmeras. E qual é a câmera? A câmera é de identificação facial e de identificação de placa de veículos, como ocorre em Santo André, como ocorre em São Caetano. São Caetano, por ser uma cidade menor, dá para nós termos como referência. Ela conseguiu fazer 100% da cidade monitorada, reduziu em 85% os índices criminais, ou seja, a oportunidade que o bandido tem, ela se faz pela ausência de monitoramento hoje em dia. E nós precisamos identificar. A hora que você identifica, você diminui. E eu sempre digo que segurança não é apenas para o rico. Muita gente imagina que segurança é para o rico. Ao contrário, que eu recebo diariamente de relatos de mulheres, especialmente, que saem para trabalhar
assim como quem volta às 11 horas da faculdade ou do trabalho e acaba sofrendo as mesmas pressões da violência urbana. Nós precisamos monitorar e nós queremos fazer aquilo que trouxemos como deputado, foram bases comunitárias móveis da Guarda Municipal. Eu quero que a cidade tenha em cada bairro uma base específica para integrar essa inteligência do monitoramento junto com os nossos policiais e Guarda Municipal e fazer com que de fato o controle do bairro ocorra, porque assim a muralha digital estará plenamente implantada. E vamos integrar a muralha digital de São Bernardo com a muralha paulista, que o secretário Guilherme Derrite está implantando, que será muito interessante, porque essa muralha paulista traz a câmera da iniciativa privada, por exemplo, do prédio ali, que tem uma câmera, ele instala um software, integra a polícia militar, e nesse software tem identificação facial e identificação da placa de veículos. Então nós queremos ter 300 câmeras novas já no ano que vem para a nossa cidade e fazer com que essa integração da muralha paulista possibilite a gente alcançar já em 2025 o maior número de metros quadrados na nossa cidade, mas com o objetivo de fazermos 100% do território nos próximos 2 anos. Esse será o investimento. Para isso, nós precisamos ter criatividade no orçamento, porque apenas 1% do nosso orçamento é utilizado na segurança pública. Então, nós precisamos evoluir no investimento da segurança pública da nossa população, que é uma das prioridades desse São Bernardo do Campo. O programa Maria da Penha, de que forma o senhor ampliaria esse programa? Nós vamos ampliar, porque ele já existe, inclusive as guardas municipais que fazem esse trabalho fazem um valoroso trabalho que nós temos que reconhecer. O que nós queremos é ampliar. E o que nós queremos, como eu disse, na saúde, nós queremos que a prefeitura como um todo esteja na palma da mão das pessoas. Nós estamos em 2024. A era da tecnologia precisa estar à disposição da sociedade, assim a gente melhora o poder público. E nós queremos ampliar a possibilidade de ter integração com a Guarda Municipal, para que a Guarda Municipal receba, inclusive das mulheres, através de um botão de pânico, e nós possamos fazer essa retaguarda na Lei Maria da Penha. Eu aprovei uma lei muito importante de minha autoria, do não e não, da violência sexual da mulher. Mas nós acreditamos que muitas mulheres deixam de denunciar por medo de retaliações e não ter segurança no poder público de dar essa retaguarda. Nós vamos estimular. O que a Guarda Municipal de São Bernardo fará é estimular e dar retaguarda para que essa mulher possa denunciar o criminoso. Porque quem comete crime com a mulher começa pequeno, começa com uma agressão verbal e chega até o feminicídio. É assim que começa. E nós temos aqui um grande trabalho também realizado pela nossa delegada seccional, que é a doutora Kelly. Ela é especialista em combate à pedofilia e combate à violência à mulher. Nós queremos integrar a Polícia Civil para que a gente possa, de fato, dar a retaguarda às mulheres na nossa cidade. Educação. O senhor diz no seu plano que dará continuidade nas iniciativas que já se apresentam em São Bernardo e têm avanços. Quais seriam algumas dessas iniciativas que o senhor daria continuidade, que funcionam na educação de São Bernardo? Primeiro é o seguinte, nós tivemos algumas evoluções. Se a gente puxar na memória, há 10 anos atrás, no governo passado, nós tivemos várias denúncias e escândalos na Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação foi acusada de várias questões. E a merenda, o uniforme, o material não chegava. A merenda era ruim, era bolacha e água, o uniforme não chegava, o material também não chegava. Os nossos equipamentos são bons. O que, na minha opinião, falta é uma política efetiva de entrega de qualidade na educação. Para isso, tem várias ferramentas. Primeiro, nós vamos valorizar o profissional. Não sei se vocês sabem, mas 30% anualmente nós perdemos no quadro da educação. É muita coisa. Cada 10 profissionais que começam um ano em São Bernardo na educação, 3 vão embora no final do ano. É muita rotatividade para uma área tão importante. Então nós vamos manter o que avançou, que é uniforme, material e ninguém não tem isso. Merenda, uniforme e material escolar. E nós vamos fazer com que o custo de cada aluno seja efetivamente respeitado na nossa cidade. Hoje, cada aluno custa R$ 2.500 por mês em São Bernardo. É mais caro do que a maioria das escolas particulares. Nós faremos período integral para todas as crianças e nós queremos entregar aquilo que será conhecimento para o futuro. O futuro necessitará no mercado de trabalho que as pessoas tenham
tecnologia, robótica, educação financeira e educação ambiental. São 5 áreas que nós queremos abarcar neste período integral para que a criança no 5º ano esteja formada e pronta para continuar se desenvolvendo e possibilitar a diminuição da diferença social. Sempre digo que diferença social se muda através da educação. Eu acredito que o Brasil, São Bernardo, é um país de muitas diferenças ainda sociais. Eu acho que o assistencialismo, para quem vive na miséria, é importante, mas não pode ser um paternalismo. E você só muda uma geração, muda uma sociedade pela geração através da educação. Nós vamos potencializar o talento das nossas crianças, cada um na sua área, para permitir que eles possam melhorar a vida das suas famílias. E eu acredito muito na educação como poder de transformação de uma sociedade e melhora da qualidade de vida de uma família. Hoje em São Bernardo a gente tem escolas que têm IDEB de 5.8 e outras que têm 8.2. Como seria possível garantir uma equidade educacional? Porque demonstra que tem aprendizagens bem diferentes, né? Exatamente o nosso entendimento, primeiro, é a valorização dos profissionais. Se nós não tivermos valorização do profissional, vai depender muito do ambiente, do bairro que cada escola está, para que nós tenhamos, da realidade local, que nós tenhamos condições, por conta da realidade local, de dar uma melhor educação. Não pode ser assim. Então nós precisamos fazer com que todos os profissionais tenham a devida qualificação. Nós precisamos fazer o nosso profissional de educação querer estar aqui. Nós precisamos atrair ao invés de perder, que é o que ocorre, volto a dizer. Imagine, numa escola, 10 professores, no final do ano, 3 estão indo embora. A rotatividade é muito grande. Se um prefeito passar 4 anos sem fazer concurso, não vai ter quase profissional de educação. Ou seja, não é dessa maneira que nós vamos conseguir evoluir a nossa educação. E eu acredito muito que se você não cuidar das pessoas que prestam o serviço para a população, dificilmente a gente vai conseguir evoluir. E eu defendo o servidor de carreira. Eu acho que o servidor de carreira ele tem obrigações que ultrapassam o período do mandato como prefeito. O prefeito é passageiro, o servidor de carreira é contínuo. Ele ficará, seja o prefeito A, B ou C, ele estará lá. Nós temos que dar a melhor qualificação para ele. Eu vejo aquele Senforp hoje, infelizmente, sucateado, e ele pode ser muito melhor instrumentalizado. Nós temos que fazer os nossos profissionais estarem atualizados com a tecnologia, que é um uso necessário para o futuro. Nós temos que fazer os nossos profissionais quererem estar em São Bernardo. E uma coisa eu vou dizer, a mudança da educação se dá pelo profissional. Nós podemos ter equipamentos, podemos ter tecnologia, mas se não tiver o profissional, nós não vamos conseguir desempenhar aquilo que as crianças precisam. Por isso, eu garanto a vocês, no 4º ano de governo, nós vamos ter as pessoas querendo serem profissionais de educação em São Bernardo do Campo. Assim, é a garantia que a cidade está indo para o futuro certo. E falando também dos docentes, que o senhor citou agora também, a quantidade de professores da rede, auxiliares, diretores que estão doentes são grande em São Bernardo. E isso faz com que prejudique o aprendizado das crianças, né? E o senhor disse que dá valorização. Então, a valorização do profissional motivando ele contribuiria para que os professores adoecessem menos. Sem dúvida, até porque, veja só, se nós perdemos 3 a cada 10 por ano, significa que não está bom. E, obviamente, você tem problemas de saúde mental, de exposição, de falta de motivação. Nós precisamos retomar isso. E eu tenho certeza que com essa valorização. Nosso Senforp vai ser um vale do silício integrado à qualificação desse novo tempo que o profissional de educação precisa. E eu acredito que com isso, como eu disse, no final do nosso governo, no 4º ano do nosso governo, nós teremos as pessoas da educação, os profissionais da educação querendo passar no concurso em São Bernardo do Campo. Desenvolvimento econômico. No plano de governo, o senhor cita querer transformar São Bernardo em um polo de referência de tecnologia e inovação, promovendo também a inclusão social e a sustentabilidade ambiental. De forma resumida, como a gente vai conseguir no futuro governo do senhor transformar São Bernardo dessa forma? Repete a pergunta, porque eu vou ter que falar ela mais ampla, né? São Bernardo ser transformado numa referência de tecnologia e inovação,
promovendo inclusão e sustentabilidade. Vamos lá. Esse é um desafio, na minha opinião, esse é o maior desafio da cidade. Por quê? Porque ele mexe diretamente com o nosso orçamento. Nós temos pela primeira vez na história a queda da arrecadação do ICMS. Isso significa que nós estamos perdendo a capacidade de ser produtor. Com isso, estamos perdendo indústrias, empresas e estamos nos tornando cidade dormitória. Significa que a médio prazo nosso orçamento vai cair, nosso serviço público vai diminuir. Por isso é necessário urgentemente ter um novo ciclo econômico na cidade. Eu sempre digo, com todo respeito, que nós somos uma das mais fortes cidades do país, graças ao berço da indústria do século passado na nossa cidade. Ela se instalou aqui, a indústria automobilística, com ela trouxe uma cadeia produtiva toda. Nós tivemos já 45 mil empregos na Volkswagen, quando a nossa população tinha 400 mil habitantes. Nós já tivemos 28 mil empregos na Ford nessa mesma época, hoje ela nem está aqui. Nós já tivemos 26 mil empregos na Mercedes. Então significa que esse não é mais um emprego do futuro, apesar das montadoras serem extremamente importantes para a nossa economia. Nós vamos trabalhar para que elas se mantenham aqui, mas nós precisamos começar a criar esse instrumento de chegar na indústria deste século, que é a indústria do futuro, que gerará um emprego no futuro. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar na Scania, conversando com os diretores da Scania, e eles estão apostando no maior centro tecnológico do mundo aqui em São Bernardo. E nós temos que estimular que a indústria da tecnologia se instale aqui. A indústria da tecnologia não está no Brasil. 90% da nossa produção tecnológica de máquinas, que é adquirido pela indústria nacional, ou até multinacional instalada aqui, ela vem de fora, ela vem da China, da Alemanha, dos Estados Unidos. Nós vamos trazer e atraí-la. Para atraí-la, nós temos que qualificar a mão de obra. Ninguém vai vir aqui se nós não começarmos a qualificar. E a indústria da tecnologia requer uma qualificação muito específica e com muitos mais valores agregados do que a que temos hoje. Por isso nós vamos começar na criança a inglês, tecnologia, robótica. Vamos retomar para o jovem o programa do primeiro emprego, que é o PEAT Camp. Ontem inclusive estive no campo e esse programa já formou muitos bons profissionais na nossa cidade hoje. Nós queremos retomar em parceria com o SEBRAE, que nós assinamos a parceria já, compromisso de atrair esse jovem para o primeiro emprego, meio período, e o outro meio período, qualificando esse jovem com tecnologia, robótica e inglês. Aí nós conseguiremos atrair esses investimentos, aproveitando a posição geográfica que temos. Nós estamos entre o maior porto da América Latina, que é Santos, a maior capital da América Latina, que é São Paulo. Aliás, São Paulo, eu sempre digo que a população pouco sabe disso, mas ela é a quarta maior cidade do mundo. São Paulo, nós estamos ao lado da quarta maior cidade do mundo, um potencial enorme. Ser extensão de São Paulo é um privilégio, não é um prejuízo. Nós precisamos aproveitar isso, fazer aqui o maior hub logístico. Conversei com o governador Tarcísio, que inclusive tem apoiado a nossa candidatura, o nosso arco de alianças é ligado a ele, para que nós estendamos a linha férrea a 2 km da Imigrantes, façamos o retroporto, que Santos não tem mais condições de crescer por conta da questão ambiental, e façamos esse retroporto a maior hub logístico do Brasil. São Bernardo tem esse potencial, gerando 5 a 10 mil empregos. Então eu aposto nessa economia, tecnologia, futuro, e a sustentabilidade faz parte, porque nenhuma indústria hoje se instala sem sustentabilidade. Nós temos 19% de mata atlântica em São Bernardo. Aprovamos lá no Congresso Nacional o crédito de carbono, que será um instrumento muito valioso para o Brasil, que nós queremos utilizar para atrair, inclusive, essa nova indústria que não se instalará se não tiver a questão da emissão de carbono. Por isso, eu acredito que nós temos o conjunto ideal, as ferramentas ideais, e nós não podemos jamais esquecer a força da nossa população. São Bernardo tem um DNA que a gente precisa ter orgulho. Nós fomos formados por pessoas que vieram do sul ao norte, de todos os estados brasileiros, até do nosso, São Paulo. Muita gente no interior veio para cá em busca da oportunidade do futuro, da terra do emprego. São Bernardo atraiu pessoas de todos os lugares que vieram com um objetivo muito nobre. Esses anos que eu passei no Congresso, eu sempre digo que para mim é um orgulho representar São Bernardo, porque nós temos talvez a formação mais bonita do Brasil. Nós somos agregadores de todas as raças, de
todos os locais e de pessoas que buscaram trabalho para melhorar a vida da sua família. E isso a gente não pode perder. A gente tem que continuar sendo a terra da oportunidade. Eu acredito que é possível. Eu fui secretário de Relações Internacionais no Congresso, um belo privilégio. Conheci muita política pública efetiva no mundo, moderna, efetiva. Muitos países me convidaram para conhecer essas políticas. E eu conheci muito, tive muito relacionamento. E nesse relacionamento vi muitas indústrias querendo vir para o Brasil. Mas nós precisamos entrar nesse novo século. O poder público precisa ser mais moderno, mais transparente, mais célere, menos burocratizado, menos individual, menos personalista e mais coletivo, porque assim a gente vai ser capaz de atrair esse novo investimento. Na mobilidade urbana, de que forma poderia melhorar o trânsito da cidade? Primeiro, nós temos que aqui, o trânsito da cidade, eu quero iniciar falando pela nossa tarifa. Nós vamos acabar com uma das principais marcas que nos envergonha, São Bernardo do Campo, uma das tarifas mais caras do Brasil. São Bernardo tem a tarifa mais cara da região metropolitana e uma das tarifas mais caras do Brasil. Nós vamos reduzir a passagem igualando as cidades do Grande ABC. Hoje é mais barato a pessoa utilizar um transporte intermunicipal do que um transporte municipal. A segunda questão, nós vamos colocar tecnologia. Não é possível nos dias de hoje, nós não temos nenhuma implantação, nenhum valor agregado de tecnologia no nosso sistema viário. Semaforização inteligente, vídeo monitoramento e a capacidade de fazer essa integração por esse sistema que hoje o mundo já faz, desviando rota, criando alternativa. E a primeira releitura que nós temos que fazer com inteligência é como está o nosso sistema viário, as vias, se elas estão adequadas, elas precisam ser atualizadas. Eu outro dia estive na Vila São Pedro e falava, a Vila São Pedro é uma nova cidade, que você precisa entender que o transporte coletivo e público precisa ser diferente do que é hoje. Você precisa revisitar linhas pela cidade de São Bernardo para que a gente tenha efetividade na entrega de um bom produto à população. Integrar esse BRT que chega em 2026 e trabalhar para atrair o metrô, porque o metrô é a nossa conexão com a capital, que será muito importante. Mas eu aposto na tecnologia. A tecnologia é uma grande ferramenta para melhorar o sistema viário. E eu acredito, e aqui no Baeta Neves, de maneira especial, nós já conseguimos, inclusive, numa parceria com o prefeito de Santo André, que esteve conosco lá no Senado Federal, onde eu tive a oportunidade de levar ele para aprovar o projeto na CAF, da canalização do córrego do Taioca, que vai fazer uma nova ligação com o Baeta Neves. O Baeta Neves sofre demais para entrar no Caçaí. Aqui nós estamos totalmente estrangulados, mesmo tendo uma oportunidade de fazer esse deslocamento através da nova conexão com a Arnaldo Gomes, com o Aldino Pinotti, que não ocorre da maneira como deveria por falta dessa canalização que o prefeito Paulo Sérgio já iniciou o projeto, que nós vamos dar continuidade em parceria. Nós não vamos brigar com nenhum prefeito vizinho. Nós vamos ser amigos para poder ajudar a população a ter o serviço público adequado. Na cultura, a Fábrica da Cultura da nossa cidade vai ter um destaque na sua gestão, que atualmente ela não cumpre o papel de fomentar a cultura da cidade. Eu tenho uma visão um pouco mais ampla em relação a esses grandes equipamentos. Como eu disse, o problema de São Bernardo não são os equipamentos, são a falta de boa utilização desses equipamentos, né? Então, a minha visão sobre a Fábrica da Cultura é uma visão em que nós estamos numa localização extremamente privilegiada e muito mal utilizada por fomento tanto à cultura quanto à utilização daquele belo espaço que temos. E nós queremos fazer ali uma grande integração, Thiago. Nós queremos ali fazer com que o Parque da Juventude, a Fábrica de Cultura e a Esplanada do Paço Municipal recebam uma grande concessão para que a gente possa explorar produtivamente aquela localização, para que tenhamos uma cultura mais eficiente, para que tenhamos um shopping para o jovem no maior parque da juventude que existe, são aquelas pistas reconhecidas na América Latina, e fazer com que a Esplanada do Paço não receba um show por mês de maneira precária como é hoje. Nós precisamos ali fazer uma estrutura fixa para atrair pessoas, gerar economia, fomentar o desenvolvimento e fazer com que a concessão tenha a iniciativa privada custeando esse avanço, essa tecnologia, para que a população esteja ali se divertindo, se integrando, aprendendo e utilizando a nossa cidade e atraindo as pessoas de fora, porque eu sempre digo, nós só vamos conseguir fomentar nossa economia quando a gente voltar para
né, que vivia a vida inteira em São Bernardo, tínhamos na Cidade das Crianças, que vinha excursão do Brasil inteiro para prestigiar a Cidade das Crianças. Nós precisamos, nesse mundo moderno, começar a fazer isso. Nessa localização que eu acho extremamente importante, nós precisamos fazer uma concessão, uma PPP, ali na Jurubatuba, para retomar a cidade dos móveis, que nós já fomos, que aquela Jurubatuba já gerou muita economia para a nossa cidade hoje, infelizmente. Dá até tristeza de andar lá na Jurubatuba e ver aquelas duas lojas, uma andando, assim como a Marechal Deodoro, assim como nós queremos revitalizar o ginásio poliesportivo, né? Daqui, São Bernardo tem, não sei se vocês sabem, o maior ginásio poliesportivo no estado de São Paulo. E ali nós podemos fazer uma arena multiuso de eventos para atrair pessoas, para fazer eventos, para fomentar a economia, fazer a Cidade das Crianças ser atualizada. Ela já tem uma marca, mas ela é a mesma coisa que era quando eu tinha 5 anos. Nós precisamos atualizá-la, nós precisamos colocá-la no novo tempo, para atrair pessoas e fazer entretenimento que gere renda, mas que gere diversão, lazer para a nossa população. Eu penso na Cidade das Crianças aberta, mesmo para aqueles brinquedos que podem ser pagos, mas para transformar no maior parque da América Latina, porque é possível, integrando Veracruz, para que a gente possa utilizar São Bernardo. São Bernardo tem potencial, tem equipamento, que nós precisamos atualizar. Quando eu falo que a Cidade das Crianças é a mesma há 40 anos, é porque nós estamos muito atrasados, nós precisamos avançar. E seguir em frente, tem que ser daqui para dentro. Servidor público. Batidão aqui. Qual seria a primeira ação que o senhor tomaria teria para com os servidores públicos e se no futuro governo do senhor eles teriam diálogo? Prefeito? Olha, eu sou filho de servidor público, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho. Meu pai se tornou vereador em 96. Eu tinha 16 anos. Eu tenho muito orgulho de ter crescido até os 16 anos naqueles corredores da prefeitura. E eu vi ali que São Bernardo tem talvez um dos melhores serviços públicos e os mais capacitados servidores públicos que infelizmente estão renegados. Infelizmente o servidor público de São Bernardo não é valorizado, a força política do comissionamento é muito maior, as terceirizações acabaram eliminando o funcionário que estaria à disposição e acaba não sendo utilizado. E nós vamos valorizar o servidor público, fazer com que ele entenda que ele também precisa estimular o seu espírito público, o que fez entrar no serviço público. Eu acompanhei a vida política do meu pai muito de perto e, como servidor, eu cresci na prefeitura e sempre pensei o seguinte: a meritocracia é a melhor solução para o servidor público. A maioria trabalha bem e os poucos trabalham mal. A população acaba sempre se referendando aos que trabalham mal. Então nós precisamos valorizar o servidor que trabalha bem, estimular, reconhecer e dar condições de ele nos ajudar a governar, porque ninguém governa sozinho. O prefeito que acha que é dono da cidade, certamente vai ser um prefeito ruim. Nós precisamos, volto a dizer, estimular as pessoas que cuidam da nossa população. E o servidor de carreira vai nos ajudar a governar a cidade. Nós vamos valorizar, nós vamos diminuir o número de cargos, nós vamos fazer com que eles tenham referências adequadas, justas, que sejam reconhecidos e que a população possa apontar quem merece o reconhecimento por meritocracia. Eu fui defensor da reforma administrativa e sou. Nós vamos diminuir secretarias, nós vamos dar uma gestão mais enxuta, mas essa gestão enxuta será com o servidor de carreira. E eu aposto muito nele. Se a gente souber trabalhar a parceria, se a gente tiver reconhecimento, meritocracia, quem faz bem feito, eu não tenho dúvida que a cidade tem muito potencial. Nós temos um dos melhores quadros de servidores públicos, São Bernardo, e é importante sempre puxar na história para a gente falar do futuro. São Bernardo, na época da indústria automobilística, tinha 3 apenas praticamente profissões aqui: quem trabalhava na indústria, quem tinha o seu comércio e o servidor público. Sempre foi um servidor muito ativo. Então, servidor, até por responsabilidade, com o legado do meu pai, que eu uso diariamente, por onde passo, todos os dias, né, Rogério? Todos os dias, eu ouço alguém dizer para mim: Alex, eu voto em você, eu te acompanho, eu gosto de você por causa do seu pai. Que Otávio Manente, eu tenho muito orgulho de ser filho dele. Infelizmente nos deixou há quase 14 anos,
mas deixou um legado e uma responsabilidade. Eu vou honrar. Proteção animal. São Bernardo vai ter o segundo hospital veterinário? Vai, aqui, os protetores animais aqui, né? Fazer hospital veterinário, porque o hospital veterinário ele é algo importante na saúde pública, né? Não é apenas para poder proteger o animal, mas é também para a saúde pública. Nós queremos fazer nas regiões mais carentes. É a nossa intenção, porque ali você tem mais dificuldade. E nós queremos fazer o seguinte, também a farmácia popular PET, que é algo também muito importante que está no nosso plano de governo. Temos aqui dois dos defensores, o Teri Cartola, que está aqui, né, Teri? E o Evandro, o doutor Evandro Rosa também, são dois defensores da causa animal. Esporte. O CREC Baeta Neves, o seu governo, vai continuar cumprindo o seu papel de ser um centro esportivo e podemos contar com investimento para fazer melhorias, acessibilidade dentro do CREC? Sem dúvida, até porque eu volto a dizer, eu acho que nós temos hoje uma necessidade de revisitar aquilo que era a política dos tempos passados. O CREC sempre funcionou muito bem. Hoje ele precisa ser atualizado. Na minha opinião, o que nós precisamos é atualizar os conceitos para que a população utilize de acordo com os dias atuais. E nós precisamos fazer com que a cultura estimule, inclusive a presença, cultura, esporte e lazer, tenha a presença das pessoas da melhor idade. Nós aumentamos a nossa expectativa de vida e precisamos aproveitar essas pessoas que contribuíram tanto para a nossa sociedade, que podem estar integradas nesse centro. Cultura, lazer, entretenimento, esporte e convivência da melhor idade. Eu tive uma experiência de colaborar para ter um único centro de convivência em bairro da nossa cidade para a melhor idade, que é em Jordanópolis. E é um grande sucesso, porque você tem uma integração e o próprio pessoa da melhor idade, ele acaba contribuindo para a cultura do local. Então nós precisamos fazer essa integração e o Bahia talvez tenha o melhor equipamento público dos CRECs na nossa cidade. E nós vamos estimular para que ele possa estar atualizado. E torcer para que amanhã ninguém compre a Secretaria de Finanças. Né? Torcer que amanhã o leilão, que ninguém compre a Secretaria de Finanças, que eu acho um absurdo colocar a venda há 3 meses de terminar o mandato. E o senhor citou também que fará um chamamento urgente através de concursos públicos para repor vagas de profissionais do esporte e se aposentar ao longo dos anos. E que São Bernardo possui estruturas e equipamentos esportivos avançados, porém subutilizados. O senhor poderia dar um exemplo de um equipamento hoje que está subutilizado? O ginásio poliesportivo. Como eu disse, nós temos potencial e hoje em dia eu tive o privilégio, como deputado federal, de participar da legislação atualizada, da atualização da legislação de concessões e PPPs. Foi ali, inclusive, que eu fiquei muito próximo ao governador Tarcísio, que era então ministro de infraestrutura que tocava as concessões e PPPs do nosso país. E essa é uma ferramenta que nós temos que utilizar, e acho que poucos gestores municipais utilizaram, porque talvez não conheçam, ninguém avançou nesse tema, mas nós precisamos utilizar. E o esporte é a maior possibilidade de você agregar valor nessas concessões. Por quê? Porque tem as arenas, os ginásios que podem se transformar em arena. Nosso ginásio poliesportivo de São Bernardo será a maior arena multiuso da região metropolitana de São Paulo. Nós vamos atrair investimentos para poder fazer ali uma grande referência de entretenimento, lazer e esporte. Consequentemente, a hora que você traz a iniciativa privada para participar, você estimula o esporte local e faz com que quem cumpre naming rights, que é algo que é um valor agregado que poucos municípios utilizam. Imagina você ter ali uma arena com um nome, uma marca, ela tem um valor muito importante e nós temos que estimular que esses investimentos estejam atrelados a investimentos na atividade esportiva, na base e também em algumas áreas de alto rendimento. A última. Qual marca que o senhor gostaria de deixar para São Bernardo quando fizer sendo eleito, cumprisse 4 anos de governo, que você poderia as pessoas falar essa marca do Alex Vanetti? A marca que eu quero deixar, se Deus permitir, nós ganharmos a eleição, é a São Bernardo do futuro. Eu quero ficar marcado como alguém que colocou São Bernardo para o futuro, quem preparou a cidade para os próximos
40, 50 anos. São Bernardo até hoje teve governos iguais. São Bernardo não teve ainda um governo que olhasse para os próximos 30, 40 anos. Então a marca que eu quero deixar, e a cidade que eu nasci, volto a dizer, a gente nasce onde nossos pais escolhem, mas escolhi São Bernardo para os meus filhos nascerem, para eles viverem a cidade que eu quero passar o restante da minha vida. Eu quero daqui 30, 40 anos alguém dizer, olha, o Alex foi o prefeito que nos possibilitou estar vivenciando isso hoje. Ele nos colocou no presente, que é o futuro para nós hoje. O Alex está eleito, cumpriu 100 dias de governo, já com a transição antes, com a secretaria montada, com a equipe na rua trabalhando. O senhor se comprometeria em voltar aqui conosco para fazermos o balanço dos 100 primeiros dias de governo? Olha, se tem uma coisa que eu gosto é de conversar com as pessoas. Diálogo. É isso. Porque se tem uma coisa muito importante é que as pessoas possam se conectar. E obviamente com uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, você não consegue falar com todos os habitantes, seria até satisfatório. Então, a maneira que temos, primeiro, nas instituições, na sociedade civil organizada, nós queremos estimular que elas estejam cada vez mais presentes, participativas. E eu tenho uma tese, que eu até deveria ter falado para o servidor público, eu tenho uma tese que a gente precisa respeitar a opinião divergente. A gente precisa entender que nem todo mundo pensa igual. A gente precisa compreender que cada um pode ter a sua opinião para todas as áreas, inclusive para a política. Mas não por isso a pessoa não pode participar do governo, não pode sugerir, não pode opinar. Então eu sou a favor de nós andarmos e percorrermos a cidade para que cada vez mais as pessoas falem. Quando é organizado, obviamente, é muito legal que a gente possa participar. Então, eu estou à disposição. Mas eu quero, acima de tudo, Thiago, é que todas as pessoas da cidade tenham a oportunidade de apontar suas sugestões. E hoje é possível, eu sempre digo o seguinte, não tem como um representante político, mandatário, não ser cobrado. Hoje ele tem rede social. Então, o mundo digital tem que estar à disposição de todo cidadão para que ele possa participar da vida política do seu município, da vida administrativa do seu município, e que ele possa exigir um serviço público de qualidade. Para mim vai ser uma honra estar aqui com vocês, e eu quero estabelecer que toda a nossa sociedade civil, em todos os bairros, tenham maneiras de estar integrando, interagindo e participando. As suas considerações nesse nosso momento. Olha, primeiro agradecer, volto a dizer, é uma satisfação participarmos de encontros como esse, que nós tenhamos cada vez mais. A nossa população sofre em São Bernardo uma falta de debate político por conta da nossa posição geográfica. Nós estamos ao lado da capital, então naturalmente toda a mídia é da capital e acaba sendo transferida para cá, mas sempre que nós conseguimos ter eventos como esses, é importante para que a população esclareça. E eu tenho me colocado à disposição por uma razão muito simples. Eu recebi tudo que eu pedi da cidade de São Bernardo. São Bernardo sempre foi muito generosa e confiante, e eu procurei honrar essa confiança do povo da nossa cidade, sempre desempenhando meu papel em cada mandato que eu tive. Eu tive a honra, como foi dito aqui, de ter sido muito jovem o vereador mais votado da história até hoje. Tive a satisfação de ser o deputado estadual mais jovem que a cidade já teve, eleito, 3 vezes deputado, com a honra de ter a maior votação da cidade. Procurei trazer os recursos para cá, que são importantes, recursos para a saúde, no Hospital de Urgência e Emergência, na Santa Casa, no Centro Oncológico do Hospital Anchieta, trazer obras importantes como a duplicação da estrada Marco Polo, que manteve empresas de logística que geram emprego para a nossa cidade, a obra das alças de acesso, como a quilômetro 16, está ficando pronta e vai ser muito importante para aquela população, obras de pavimentação que a cidade teve, muitas nesse período com recursos que nós enviamos, obras importantes para poder revitalizar gramado sintético, não apenas por conta do conforto de quem joga bola, mas da saúde pública de quem está em torno com esse clima e essa mudança climática, as bases comunitárias móveis da Guarda Municipal. Mas, acima de tudo, eu procurei honrar, com respeito à nossa população, cada voto de confiança que eu tive na minha história. Foram mais de 1 milhão de vezes que eu fui votado. E para mim, a responsabilidade é chegar em Brasília e escrever bonito o nome de São Bernardo do Campo.
que foi assim que nós fizemos. Eu fui líder de bancada, sou ainda, 5 anos consecutivos. Eu sou o líder mais longevo da Câmara dos Deputados, sou o líder que mais aprovei projetos, que mais relatei projetos. Tive o privilégio de ser secretário de Relações Internacionais, presidi comissão permanente e aprendi muito. E procurei sempre desempenhar o meu papel com retidão, com seriedade, com honestidade. Eu tenho orgulho de ter 20 anos de vida pública e não ter um processo, não ter uma mancha. Tenho orgulho de ter 20 anos de vida pública e em todos os lugares que eu passei, deixei boas relações. E ter sido apontado pelo ranking dos políticos como o melhor deputado federal do Brasil, para mim é um orgulho, mas é um orgulho que eu quero sempre dividir com a cidade de São Bernardo, que me proporcionou chegar lá. E a minha obrigação agora é retribuir tudo que eu aprendi, tudo que eu conheci, os relacionamentos que eu criei, eu procuro me colocar à disposição, porque os desafios que temos são grandes. A nossa cidade é forte, é rica, mas se ela não tiver o início de um novo ciclo, nós começaremos a cair como cidade, cair como serviço público, cair como oportunidade. Ontem, eu saí às 7 horas da manhã de casa e atravessei a cidade para ir numa empresa, uma indústria chamada Umbra, que já tem mais de 500 funcionários, hoje tem 200. Eu fui lá às 7 horas da manhã. Passei pela rodovia Anchieta e pela rodovia Imigrantes. As duas, o fluxo para São Paulo era algo impressionante, congestionamento, parado. Por quê? Porque o emprego está indo para lá, nós não temos mais aqui. E nós precisamos retomar, fazer a nossa cidade voltar a ser forte, voltar a dar oportunidade. E a minha obrigação de São Bernardo é estar à disposição. Então, como uma obrigação com a cidade, eu quero muito ser prefeito para poder retribuir tudo aquilo que eu aprendi com as oportunidades que São Bernardo me deu. Muito obrigado. Eu quero agradecer, Alex, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, agradecer a sua assessoria, que o tempo inteiro trocou comigo ali, a gente trocou muita informação, foram extremamente proativos, me ajudaram bastante. Ao Peri Cartola, não posso deixar de agradecer por toda a ajuda, intermédio que ele fez, uma pessoa que eu tenho uma amizade há muito tempo, não posso deixar de agradecer ele também. E eu queria te fazer um convite para você assinar o nosso banner, que o prefeito eleito, a gente acredita que vai ser um dos 3 que vão participar desse nosso encontro, e aí nós vamos deixar essa marca aqui. Ótimo. Aqui, ó, cidadania. É o 23, hein? Só sinal, mensagem. Pessoal, aí nós vamos tanto para fazer uma foto junto com ele. Se quiser participar, todo mundo faz. Vamos lá. Aí não precisa sair das cadeiras. Meri, nós vamos ali naquele canto registrar. Aqui, ó, se quiserem vir aqui, por gentileza. Oi, Ivan.